Bom dia, meus amados irmãos, amigos, família. Que prazer estar com vocês uma vez mais nessa manhã tão abençoada. Eu e você ressuscitamos, queridos, como eu sempre falo. Nós amanhecemos vivos e estamos iniciando um dia de pura bênção, porque é isso que a palavra do Senhor nos diz. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Todas as vezes, amados, que nós despertamos, os céus estão nos enviando uma mensagem de que nós fomos alcançados pela misericórdia do Senhor. Amém? Esse é o Devocional do Coração de Deus, dos pastores Fábio e Jaqueline Castanheda, traduzida ao português. Oremos. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade de poder iniciar mais um dia, mais uma semana, Senhor. Estamos iniciando uma semana que desde já entregamos em Tuas mãos. Declaramos, Senhor, que vai ser uma semana de bênçãos, uma semana de céus abertos, e nós estamos seguros, nós cremos que durante essa semana que está se iniciando, o Senhor vai nos dar diariamente, Pai, uma palavra precisa, pontual. Estamos certos, Deus, de que essa palavra vai nos lançar aos níveis, Senhor, que o Senhor quer que alcancemos. Paizinho, nesta hora também, eu oro pela vida de cada pessoa que estão escutando a esses devocionais. Que o Senhor abençoe a cada um deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero dar as boas-vindas a todos aqueles que ingressaram a essa família tão especial, a família dos devocionais do coração de Deus. E quero te dizer uma coisa: todos os dias você vai ouvir uma palavra que com certeza vai não só abençoar a sua vida, mas vai transformá-la dia a dia. Amém? Queridos, hoje nós finalizamos com esse estudo que há alguns dias atrás nós começamos. O tema do nosso estudo é Conhecendo o Meu Propósito. O meu desejo é que depois desses dias você realmente não pare mais diante de si mesmo e diga: por que eu nasci? O que Deus quer de mim? Porque eu sei que durante esses dias Ele veio falando com você e hoje nós vamos concluir. Nós estamos falando a respeito dos propósitos que Deus tem para cada um de nós. E o texto que nós usamos para enfatizar os propósitos, o nosso texto base estava em Salmos, mas o texto que nós temos usado para enfatizar verdadeiramente os propósitos de Deus está em Lucas capítulo 4, do verso 17 ao 21. Eu vou ler rapidinho para honrar aqueles que ingressaram hoje ao devocional. Diz assim a palavra do Senhor. E lhe foi dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, para apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro e tornando-o a dar aos ministros, sentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam sobre ele. Então começou a dizer: hoje se cumpriu essa escritura diante de vós. Queridos, nessa passagem estão os princípios que Deus quer de cada um de nós. Aqui, amados, Ele nos revela qual é o nosso propósito, qual é o propósito que nós temos de acordo com a sua vontade. E quando nós agimos de acordo com essa vontade, nós temos a garantia de ter os nossos objetivos cobertos por Deus. No entanto, amado, nós precisamos primeiro, antes de ter os nossos objetivos realizados, nós precisamos trabalhar para os propósitos de Deus, para que os propósitos do Senhor possam se cumprir em nós. Se nós agirmos, amados, dessa maneira, nós manteremos os céus abertos. Sabe por quê? Porque nós estamos conectados com o coração de Deus. Amados, nós aprendemos durante esses dias que nós fomos ungidos pelo Espírito do Senhor. Nós aprendemos também, queridos, que nós somos escolhidos. Eu e você
Nós somos escolhidos pelo Senhor desde antes da fundação do mundo. Nós nascemos, amados, com o propósito de anunciar as boas novas aos pobres. Nascemos com o propósito, querido, de curar aqueles que estão com o coração quebrantado. E nós nascemos, querido, com o propósito de pregar liberdade aos cativos. Hoje eu quero seguir ensinando o que diz o versículo 18 ainda, que nós temos um propósito também, que é dar vista aos cegos. Aleluia! A Bíblia nos fala, amados, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 4, o seguinte. Diz assim: nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Queridos, esse versículo nos mostra que o trabalho do inimigo é manter a cegueira espiritual nas pessoas. E por quê? Para que elas não possam ver, amados, o plano que Deus tem para cada um deles. Para que eles não possam entender a dinâmica do reino. O inimigo cega o entendimento das pessoas para que elas não entendam nada do evangelho. Para que elas possam olhar e realmente não compreender absolutamente nada, estando cegos espiritualmente falando. Você não vai me deixar mentir. Nós somos testemunhas. Existem muitos pais que têm olhado para os seus filhos e têm visto os seus filhos sendo destruídos. E enquanto esses filhos não estão enxergando, o pai está vendo a destruição na vida deles. Sabe o que é que isso acontece? Sabe por quê? Porque o inimigo cegou. Pense comigo em um esposo que não pode ver a dor que ele está causando à sua esposa e vice-versa. Uma esposa que não pode ver a dor que tem causado à sua família e aos seus filhos. E muitos que estão de fora estão dizendo e olhando sem acreditar. Eu não posso entender por que ela não enxerga. É assim ou não é? Como é possível, queridos, que um pai não perceba, não enxergue a necessidade dos seus filhos, pensando que essas crianças precisam apenas de comida e de presentes, quando a ausência da presença e da ternura é o que falta. Muitos estão cegos, queridos. Muitos estão cegos porque não têm visto que o álcool está destruindo a sua vida. Muitos não percebem que as drogas, os vícios estão destruindo a vida e a saúde. Muitos não têm percebido, querido, que a infidelidade tem destruído os casamentos. Você não vai me deixar mentir. Quantos maridos estão cegos, não estão enxergando aquilo que está diante dos seus olhos, porque apenas estão vendo o celular, o tablet e o computador. Não veem as necessidades, não sabem, queridos, estão cegos, não estão percebendo que esses aparatos estão destruindo o seu casamento, está causando dor na sua esposa. Não enxergam e o único que falam é: não me diga nada, eu preciso de privacidade, eu preciso respirar, é a minha vida, são os meus negócios. E nós estamos olhando de fora para essa situação e pensando: será que ele não vê o que todo mundo está vendo? Como é possível, querido? Como é possível que esses aparelhos que vieram, amados, para nos ajudar, a tecnologia que veio para otimizar o nosso tempo, tem destruído as famílias? Mas as pessoas não têm visto. Não tem visto porque a palavra do Senhor diz, naquilo que nós acabamos de ler, que o inimigo os cegou, o Deus desse mundo cegou o entendimento. Por isso, queridos, é tão importante que a gente conheça o nosso propósito. E um dos propósitos do Senhor para a nossa vida é que precisamos entender que Ele nos chamou para dar vista aos cegos. E a maneira pelo qual, querido, eles vão começar a ver é quando você fala da palavra de Deus para eles. Você precisa pregar a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus tem o poder de tirar essa cegueira. A palavra nos diz: o Deus desse mundo, o Deus desse século cegou o entendimento. Sabe por quê? Para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo.
O Evangelho tem revelação, o Evangelho tem luz. Somente, querido, por meio da luz do Evangelho, os cegos espirituais poderão ver. Por isso nós insistimos tanto, nós falamos tanto para vocês, compartilhem essa palavra, compartilhem os devocionais. Nós não estamos buscando divulgação, não é nada disso. Acontece que nós entendemos o chamado do Senhor e estamos cumprindo o nosso propósito, porque sabemos que o Evangelho é luz para aqueles que estão em trevas. Existem pessoas cegas e você tem a palavra. Depois que você escute a mensagem, você é ministrado, você se apaixona, você se enche. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não guarde para você. Existem cegos aí fora. Existem cegos que precisam voltar a enxergar, e eles só poderão ver por meio da luz da palavra de Deus. Por isso, aperte esse botão, querido, saia dessa preguiça, saia desse comodismo. As pessoas precisam receber e ser participantes das bênçãos. Dá vista aos cegos, esse é o seu propósito, amém? Você foi chamado pelo Senhor para dar vista aos cegos. E existe um outro propósito que Deus nos revela. O Senhor nos diz em Lucas que precisamos pôr em liberdade os oprimidos. Oprimir, amados. Sabe o que é oprimir? É exercer pressão sobre algo, é esmagar, é apertar, abusar, humilhar, espremer, dominar. Querido, oprimir é escravizar. Deus está dizendo, eu comissionei você para que você coloque pessoas em liberdade. Nós somos testemunhas das inúmeras pessoas que estão vivendo assim, inclusive dentro das suas casas, em casamentos abusivos, filhos rebeldes, trabalhos exaustivos, pressão o tempo inteiro. Muitos, queridos, ao seu redor estão aprisionados emocionalmente, sem saber o que fazer, pensando, querido, que a única solução é o suicídio. Nós estamos ao lado de pessoas e às vezes nem passa por nossas cabeças que essas pessoas estão pensando em suicídio. Tem mães que estão ao lado dos filhos e não sabem que eles pensam assim. Mulheres que estão ao lado dos seus maridos e não sabem que esse é o pensamento dele. O esposo que não sabe que a mulher está pensando assim. Muitos estão oprimidos, escravizados, afligidos por circunstâncias que estão vivendo. Nós não temos o direito, querido. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós não temos o direito e nem fomos chamados para julgar a dor do outro. Deus chamou a sua igreja e Ele nos diz, eu te escolhi desde antes da fundação do mundo para que vocês coloquem em liberdade os oprimidos por meio da palavra. Você pode enviar uma mensagem para essas pessoas dizendo, ei, conte comigo, você não precisa mais viver debaixo dessa pressão, eu estou aqui, eu vou orar com você. Não permitam que o inimigo ganhe vantagem sobre a sua vida, você pode ser livre. Comece a apresentar a solução às pessoas, não a julgar, mas a apresentar a solução por meio da palavra de Deus. Apresente a Bíblia, queridos. O Salmo 103, verso 6 diz o seguinte, o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Ou seja, o Senhor trabalha em favor de todos os que padecem violência. Ele será a sua justiça. Ele fará justiça em favor de todos aqueles que estão sob pressão. Todos aqueles que têm uma promessa de esperança. Queridos, Deus vai tirar você desse lugar de humilhação. Deus vai tirar você dessa circunstância. Não deixe por nenhuma razão que o inimigo ganhe vantagem. Eu sei, querido, e Deus sabe que a situação que você vive é difícil, mas, irmão, você tem a palavra, você foi ungido, portanto, seja livre. Deus te enviou com o propósito de pregar liberdade aos cativos. Você tem um propósito, querido, e o seu propósito é pregar liberdade aos cativos. Deuteronômio capítulo 10, verso 18, nos diz o seguinte: que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, e o Senhor dá pão e roupa.
Deus é aquele que faz justiça, aquele que está desamparado. O Senhor faz justiça ao órfão, à viúva. O Senhor ama o estrangeiro. O Senhor é aquele que te alimenta. O Senhor é aquele que te veste. Anuncie, porque você foi chamado para isso. Envie a palavra que alimenta, querido, a todos aqueles que estão sob pressão. E para terminar, rapidamente, vamos terminar. O Senhor nos manda pregar o ano aceitável do Senhor. E essa palavra é muito reveladora. Nós não temos que pregar o ano das más notícias. Não temos que pregar o ano do juízo. Não compete a mim nem a você condenar ninguém, porque o texto que o Senhor leu em Isaías está lá em Isaías 61, verso 1 e 2. A Bíblia diz que Jesus leu somente até a parte que diz pregar o ano aceitável do Senhor, o ano agradável, o ano da boa vontade. Jesus leu apenas até aí. Só que o versículo seguia dizendo o ano da vingança do nosso Deus. Esse é o texto completo. Mas Jesus não leu todo, ele parou, ele apenas leu até onde dizia o ano aceitável do Senhor. Ele leu até aí, enrolou o rolo e entregou aos ministros. Existem pessoas que estão querendo pregar o dia da vingança, mas Jesus nos manda pregar o ano aceitável do Senhor. Pessoas que querem pregar o ano do juízo, condenar a todos, pensando que tem a chave da porta dos céus, quando o nosso propósito, o nosso chamado é pregar o ano aceitável do Senhor. Querido, vamos seguir pregando, anunciando o reino de Deus. Esse é o nosso propósito, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos, curar aqueles que estão de coração quebrantado. Em nome de Jesus, você tem um chamado, você tem um propósito. E o seu propósito é anunciar o reino de Deus. Amém? Pai, eu te agradeço por teu imenso amor. Obrigado por tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, se cuidem muito. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.